Começando mais um Voz Descoberto, para a gente dar início, gostaria que a senhora falasse o nome completo da senhora e a idade que a senhora tem hoje. Rita de Cássia Coutinho Dias, vou fazer 80 anos em março do ano que vem. A senhora é nascida e criada aqui na Descoberta, dona Rita? Nasci e criada aqui, e na zona rural, vivi a minha infância até os 12 anos também na zona rural. Qual zona rural foi? No sítio do Orlando Teixeira, ali perto ali na direção do asilo. Sim. E os pais? O sítio faz divisa com o asilo. E os pais da senhora? Quem foram os pais da senhora? Meus pais é João Dias de Souza, minha mãe é Josefa Teixeira Dias, são também descobertenses, também foram criados na zona rural. Meu pai é da Cachoeira, minha mãe nasceu em Invernada, Botafogo hoje em dia. Meu pai ladrador, minha mãe dona de casa. A senhora lembra dos avós da senhora? Eu me lembro que eu não... da minha avó materna eu me lembro mais. E do meu avô paterno. Porque quando eu nasci, a minha avó paterna já tinha falecido. E meu avô materno também tinha falecido. A senhora falou aí da comunidade do Botafogo, chamava Invernada? Eu acho que sim. É naquela direção ali que meus pais sempre falavam. Que a casa deles era por ali. E se chamava Invernada. A senhora teve mais irmãos? Eu tenho 2 irmãos, um já falecido, né? Sim. Meu irmão esse meu irmão mora no Rio de Janeiro. Na infância da senhora, a senhora chegou a estudar? Na minha infância, eu estudei na escola Francisco Manuel, na escola estadual Francisco Manuel, fiz até a 4ª série, aqui em Descoberta. Depois, dando continuidade aos meus estudos, eu fui estudar em Juiz de Fora. Estudei 4 anos lá, fazendo o antigo ginásio. E depois fiz o curso normal em São João Nepomuceno, na Escola Normal da Ana Prudenciana. Quando a senhora foi para o Juiz de Fora, foi financiado pelos seus pais? A senhora ganhou algum tipo de bolsa? Bolsa de estudos e morando em casa de uma prima. Ah, sim. Trabalhava e estudava. Não, eu não trabalhava, eu ficava só para estudar. Só para estudar, né? Ela me deu hospedagem na casa dela e eu fiz o antigo ginásio. Sim. Na casa dela. A senhora foi professora no município durante muitos anos, né? Eu fui professora. Eu fui professora, vamos dizer, durante 40 anos. 30 anos trabalhei no Estado, como professora regente. Depois, nos 10 anos seguintes, eu trabalhei na prefeitura. Depois que eu tinha aposentado do Estado, eu fiquei só uns 5 anos parada, aí resolvi fazer concurso para a prefeitura e fui trabalhar na prefeitura como professora de projetos. E tive a oportunidade até de fazer o curso superior estando nessa função. Olha, bacana, dona Rita. 40 anos se viu no município. E como é que foi a entrada da senhora para a educação? A senhora descobriu? Foi necessidade? Bom, a minha vocação, eu acho que surgiu mesmo na infância. Desde pequena eu gostava, né? Eu falava que eu ia ser professora. Uhum.
E quando, na minha primeira série, a minha professora era Ruth Furiati, minha primeira professora, e ela, parece que ela que me despertou essa vocação, porque ela, enquanto tomava a lição dos meus colegas, ela passava a lição no quadro, me dava uma varinha e para eu tomar a lição dos outros que ficavam. Então eu comecei a ser professora no primeiro ano de escola, sabe? Aí eu tenho a impressão que ela despertou mais em mim essa vocação de professora. Sim, e era na Francisco Manuel. Era. Interessante, dona Rita. A Francisco Manuel funcionava ali no prédio da prefeitura. Ali sim. que foi a primeira escola de descoberta. Sim, sim. Isso mais ou menos que ano a senhora lembra? Olha, 1956, ali é que eu já estava, que eu terminei meu curso primário, né? Sim, mais sim. ou menos, 56, 57. Sim, sim. Antes de ser professora na juventude da senhora, a senhora trabalhou com mais alguma coisa? Não, foi direto. Eu formei, eu tinha 19 anos, eu formei e logo comecei a trabalhar. Meu primeiro trabalho foi na escola de Pouso Alegre. Havia uma escola lá com muita dificuldade, a escola não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, não tinha servente, e eram 2 professoras, eu e mais uma. Então meu primeiro trabalho foi lá, como professora. Então a gente tinha que fazer o serviço da servente, limpar as salas, lavar os banheiros. O curioso é que não tinha água encanada, a gente ainda tinha que buscar a água numa mina assim próxima, tinha que descer o morrinho e pegar a água para fazer a merenda dos alunos e lavar os banheiros, deixar tudo prontinho para outra professora que entrar. Ela trabalhava de manhã e eu à tarde. Então a gente tinha que fazer merenda com os alunos lá, era uma casa de morada, onde uma antiga professora tinha morado lá. Então, enquanto os alunos, quando chegava a hora da merenda, os alunos estavam enquanto os alunos estavam lá, passava alguma tarefa para eles fazerem, e ia para a cozinha preparar a merenda. A merenda que seria leite em pó e os biscoitos. Fogão de lenha. Então a gente acendia o fogão mais cedo e de vez em quando tinha que ir lá na sala ver se estava tudo em ordem, né? Mexia um pouco o leite, porque nesse leite não poderia empelotar, né? Às vezes aconteceu de um dia entrar fumaça, como nós dizemos, e aí teve que perder tudo, fazer tudo de novo, e eu achava tudo maravilhoso, os alunos eram muito queridos, davam muito presentes, e eu tinha que caminhar até o Pouso Alegre, né? Eu acho que é uns 6 quilômetros. Eu saía de casa às 10h30 da manhã para chegar lá ao meio-dia. E aconteceram muitas aventuras nesse caminho, quando chovia, a gente, o sapato, o pé deslizava dentro do sapato, aí a gente tirava o sapato, os pés machucavam nas pedras do caminho. Um dia aconteceu um fato que eu já ia com os sapatos na mão e ele, não sei, eu descuidei assim e tinha um ribeirãozinho assim, o sapato caiu dentro do ribeirão. Aí os meninos arranjaram uma varinha e saíram atrás do sapato, pescaram o sapato. Foi uma festa quando achou o sapato. Estrada muito estreita. Meu pai arranjou um cavalo a princípio para eu ir. Eu não me acostumei com o cavalo, porque as pernas doíam e eu, no meio da estrada eu tinha que desviar das boiadas que vinham.
E dos carros eu não tinha muito traquejo nisso, sabe? Aí desisti do cavalo, por isso que eu ia a pé para essa escola. Mas foi um período muito bom, muito enriquecedor, e eu fiquei muito feliz. E assim foi o meu primeiro trabalho, né? Depois eu vim trabalhar na escola Francisco Manuel. Eu trabalhei até Sim. 30 anos aí. Que interessante, dona Rita. A senhora contando me fez imaginar as coisas acontecendo. Muito interessante. E aí a senhora trabalhava até que horas para poder voltar de lá? Porque 6 quilômetros, Olha, né? eu saía de casa às 10h30, pegava lá meio-dia, lá terminava às 4h. E vinha a pé também, sabe? Sim. E vinha, saía de lá às 4h, por volta de 5h, e tudo. Por volta de 5h, 5h30, já estava em casa, 1h e estava. E tinha cachorro bravo no caminho, são coisas, são experiências vividas, esse primeiro trabalho meu, e que me faz lembrar com muita, até saudade, sabe? Sim. Daquele tempo, né? A senhora se casou depois que já começou a trabalhar? Não, aí logo que eu comecei a trabalhar, isso foi em 1965, aí que eu comecei a trabalhar, né? E aí em 75 eu casei, né? O meu marido o Cabo Amauri, era comandante de destacamento aqui no local, e aí eu me casei em 75. E ele era daqui descoberto? O Amauri Coutinho Dias. Isso. Não, ele é nascido em Belo Horizonte e a família dele morava em Juiz de Fora. E ele veio comandar o destacamento aqui. Quando ele me conheceu, em 65, e nós formamos a nossa família. E tenho 2 filhos, né? Sim, qual o nome dos filhos da senhora? É a Bianca e o Ivan. O Ivan mora comigo, a Bianca mora em São Paulo. Sim. Trabalha lá. O Cabo Amauri, ele foi uma figura muito importante na nossa comunidade, né? Sim, trabalhou muito. Por todo local que você anda, tem ali, é no Prevides, no salão lá da Câmara, né, que tem o nome dele. E para todo lugar que você vai, até na praça de esportes, até não sei se não, mas todas as funções aí, eu acho que ele já exerceu. É mesmo? Tem uma rua com o nome dele lá no bairro São Sebastião. Tem uma rua, sim, em homenagem a ele, foi colocar o nome da rua. Ele chegou também a ser vereador, está na política? Não, ele trabalhou como policial aí até aposentar e aí se dedicou mais ainda. Não perdia uma reunião da Câmara, ajudava o pessoal lá. Muito participativo, então. Muito participativo. Sim. Olha, interessante. Eu lembro um pouco dele na minha juventude, né? Mas ele já estava aposentado, passava pela praça ali. Na juventude? Sim, eu era criança, né? E eu vi que as pessoas sempre tiveram um respeito muito grande pela pessoa dele, né? Sim, ele gostava muito de descoberto. Foi uma figura muito marcante aqui, sabe? E ele escolheu ficar aqui, o comando nunca quis tirar ele daqui. Ele gostava daqui e conseguiu ficar aqui. O pai dele também é coronel da polícia, sabe? Eu acho que houve, assim, até alguma influência. Ele esteve em São João durante um ano, sabe? Sim. Um ano esteve trabalhando em São João no Conselho, mas depois voltou para aqui. E ficou aqui até aposentar. Reformar, né? Reformar. Uhum. Muito interessante mesmo, dona Rita. A senhora é católica, né? Sim. Como é que era a rotina da senhora? A senhora tinha uma ligação de trabalho também com a igreja? Teve essa participação da senhora também? Quando criança, eu me lembro que a minha mãe me trazia para a missa das 10h. Eu morava na roça, no sítio ali próximo, no sítio Corpo do Rio. Aí minha mãe, aos domingos, trazia a gente para a missa das 10h. Só tinha uma missa às 10h e assim eu me acostumei a frequentar a igreja, sabe? E
depois, quando eu já estava, né, era adulta e tudo, eu participei assim da igreja. Eu me lembro que eu participei da equipe de liturgia no tempo do padre Cássio. Então a gente, não como catequista, mas na equipe de liturgia. Sim. A gente eu trabalhava, ajudava na igreja junto com a dona Neuza, essa turma da velha guarda. Sim, sim. Esse escadão aqui já existia quando a senhora veio para cá? Não. Era apenas um trilho que a gente usava aí para descer lá para baixo. Esse escadão acho que foi construído pelo seu Adriano Saar, quando foi prefeito. Sim. Acho que não tenho certeza. A senhora é uma referência, dona Rita, na questão das pesquisas sobre a história do município, né? Muitas pessoas falam que hoje a referência das histórias antigas, a nossa história, é a senhora. Como é que começou essa pesquisa da senhora? Bom, a minha inspiração foi a Minervinha, né? Dona Minervinha, né? Mãe do ex-prefeito Marcal, né? Sim. Ela era minha vizinha aqui, ela gostava muito de história e ela que me inspirou, entendeu? A pesquisar sobre a história. Eu gosto muito de história, sabe? E aí, tive a oportunidade de, reunindo o acervo dela com as pesquisas que eu fiz, eu consegui, por exemplo, colocar isso no... Eu era conselheira do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, né? E no jornalzinho lá, eu deixei várias matérias sobre a origem de Descoberto, algumas histórias, né? Sim. Hoje a senhora tem uma ligação, eu acompanho muito o professor de São João, historiador, esqueci agora o nome dele. Ele tem até um blog que ele fala... Um blog, eu esqueci o nome do professor. O nome dele está até ali. E eu vejo que ele sempre coloca algumas coisas que me surpreendem. Por exemplo, o senhor João Pedro de Souza, né, do Pouso Alegre, que é a história que ele saiu no mesmo dia que a Brígida Bellarmina, do mesmo ano, só que ele foi para Mariana pedir a construção da capela pelo bispo, enquanto a dona Brígida foi ao Rio de Janeiro. A senhora já ouviu falar essa história? Essa história eu ouvi falar, mas a dona Brígida, antigamente nada se registrava, né? Então essa história da dona Brígida Bellarmino, ela fica assim como se fosse uma lenda, algo que ninguém tem notícia, ninguém sabe informar, sabe assim, corretamente. Então a gente baseia a história, primeiro, que a gente tem comprovação hoje em dia, na viagem de Langsdorff, né, que veio dar aqui no período da extração do ouro. Ele teve notícia, quando estava fazendo pesquisas aqui no Brasil, né, pelo interior do Brasil, ele teve notícia dessa descoberta e ficou curioso para conhecer. Então ele veio dar aqui. Então ele cita nos diários deles, a gente tem nomes e tudo, a gente vê que isso é verdadeiro. Então datas e nomes verdadeiros do perímetro rural de Descoberto, que é ali na zona da Grama. Ele fala sobre Pouso Alegre, aquele lugar e tudo. Então a viagem de Langsdorff, ela comprova realmente ali que a origem do descoberto rural. Passado algum tempo, isso foi em 1824, a gente acredita que essa povoação estava ali alguns anos antes, né? Até que Langsdorff chegou e a gente teve essa comprovação. Quando foi
Aí, passado algum tempo, 1826, a gente já tem outra comprovação do descoberto com a construção de capela e casas em voltas, que é com a escritura do terreno, que até que a dona Minervina, que conseguiu, de um casal doador, né, doou 6 alqueires de terras para fazer uma capela e em volta dela as pessoas construírem casas. E isso também é comprovado, que tem a escritura, a dona Minervina conseguiu cópia. Então, fica assim, o descoberto rural, no meu ponto de vista, tá? Desculpa. Sim. O descoberto rural fica por conta de Langsdorff. E o descoberto urbano por conta desse casal, né, que doou as terras, que era uma plantação de milho e tal, doou as terras para formar a povoação urbana, né? Então, e também que a gente comprova isso tudo, que no meu tempo de infância, eles falavam assim, queria apóstolo, não, é terra do santo, aqui é terra do santo. Aí tinha os limites, tudo direitinho e tal. Então a gente vê que é verdadeiro. Então essas histórias, as outras histórias, a gente não tem como comprovar, né? Fica como lenda, né? Fica como uma lenda assim. Então, o que eu separei para mim foi isso. Descoberto começou lá na zona rural da Grama, lá com a descoberta do ouro. Depois, aí aquela febre do ouro terminou, eles foram cuidar de plantação, a plantação do café ali naquela região. E em seguida, quando terminou tudo, né, eles resolveram, esse casal resolveu doar, quer dizer que essas terras aqui eram do casal, né? Aí ele doou essas terras e aí formou o povoado. Esse casal seria Luiz Souza Lima e Dona Rosa Maria. Maria de Jesus, você já decorou. É o professor Marcos Ponte, só para a gente deixar registrado, né, que é um historiador, eu acompanho ele. Pesquiso muito também nesse sentido de pegar os dados da história, li uma boa parte do Diário de Langsdorff, que ele detalha mesmo, né, as fazendas por onde ele passa, os casos que aconteciam no caminho. Eu acho foi que muito importante aqui. De grande enriquecimento. Ele fala que ele chegou no Pouso Alegre, que lá existia uma família que veio de Querlus. Querlus é Conselheiro Lafayette, né? E segundo... Deixa eu te interromper. Sim, tudo bem. Essa família de Querlus, que é Conselheiro Lafayette, ela já veio morar aqui na cidade, que seria o capitão Basílio e o tenente Furtadinho, que eram primos, e vieram de Querlus, aí já tinha a formação aqui do povoado, e eles vieram morar aqui, que construiu aquela casa da padaria e aquela da esquina, que é do soldado Belarmino. Tenente Furtadinho e Capitão Basílio, primos vindos de Querlus, foram um dos primeiros habitantes da zona urbana aqui. Olha, interessante, essa eu não sabia. Muito interessante. Dona Minervina deixou muita história, sabe? Essas aí eu aprendi com ela. Para mim, eles eram parentes dela. Ah, sim. Para mim, o Capitão Basílio e o Tenente Furtadinho eram irmãos, então eles eram primos. Eles eram primos. E os pais deram dinheiro a eles para comprar fazenda aqui. Então, eles tinham fazendas e construíram as casas aqui, ajudaram a construir as igrejas, né? A Capelinha do Rosário, a Igreja Matriz. Foram eles, então, que bancaram, de certa forma, né? Sim. Um dos primeiros habitantes aqui do povoado, né? Descoberto, era distrito de São João, né? Sim. Era um distrito de São João. Aí, Dona Rita, a gente passa esse período, por volta de 1860, a gente tem a construção da Igreja do Rosário, né? Sim. Que aí tem a questão hoje, que é o patrimônio cultural da nossa cidade. Ela foi construída pelo Capitão Basílio ou Tenente Furtadinho? Ou pelos dois? Bem, o
Capitão Basílio, eu acho que foi o Capitão Basílio. E a igreja matriz, que foi pelo Tenente Furtadinho, entendeu? Sim. Eu não tenho assim. Enfim, eles até falam que a casa da padaria, ali tem as características, né, o estilo arquitetônico, mas se a gente reparar, igual a igreja do Rosário. Então ali era o Capitão Basílio, então diz que tinha vindo ele tinha contratado um oficial lá de Mariana, não sei, para vir construir a casa dele e aí também construir a igreja. É uma história assim, sabe? A gente tem que entrar mais em detalhes, né? Sim, pelo jeito eles eram pessoas bem abastadas, sim, né? Que tinha na igreja fazendeiros ricos, ali a Vivina contava que o Capitão Basílio tinha uma foto do Capitão Basílio na sacristia da igreja matriz. Quer dizer, né, em homenagem a ele, deve ter ajudado ali também, na igreja matriz. Que ela lembra, que ela achava curioso, que era de chapéu. Uhum, dentro da igreja, né? É. Interessante, essa foto deve ter se perdido, deve estar guardada em algum lugar, né? Antigamente, as pessoas não davam muita importância a isso, elas queriam modernidade e tal, né? E então perderam uma grande oportunidade de deixar esse material para a história, né? Enfim. Hoje, dona Rita, a gente conhece a Igreja da Matriz de uma forma, a gente sabe que ela já passou por várias transformações. No imaginário da senhora, como foi essa primeira capela que o Capitão Basílio tenha construído? Eu tenho até foto. Não, a primeira que o Capitão Basílio construiu. Capitão. Ou o capitão, ou o tenente Furtadinho, né? Esses primeiros habitantes construíram uma igreja. Primeiro foi a capela mesmo, que a gente tem foto dela, né? Era pequena? Aquela pequena, assim, parecida com a igreja do Rosário, uma capelinha pequena. Depois, quando eles construíram a maior, eu me lembro, quando eu era criança, de vários detalhes da igreja. Uma sacristia lá no fundo, a gente passava por um corredor assim comprido para chegar na sacristia. Ali naquele corredor tinha túmulo de padres, sabe? A gente passava por cima, às vezes ficava até com medo de passar ali, né? E tudo assim que eu lembro dessa igreja, sabe? Sim. E tem fotos também dessa igreja, sabe? Ela já deve ter passado por... Ela foi... Aí depois ela foi... Depois ela foi pintada, tem várias fotos dela, né? Ela é até muito bacana e tal. A gente achava muito bonita a igreja. Depois ela fez essa reforma moderna, né? Perdeu todas as características antigas e tudo. Ela foi aumentada, né? Ninguém sabe por que aconteceu essa modernização da igreja? Eu acho assim, a história é assim, ela passa por vários períodos de transformação na cabeça. Foi uma época em que queriam modernizar as igrejas, várias igrejas acharam por bem aumentar, aí resolveram modernizar, que muitas pessoas não concordaram, sabe? Não participaram dessa equipe de reconstrução da igreja nova, sabe? Então, vários lugares a gente vê, por exemplo, acho que... Rio Novo. Rio Novo não tem, né? A igreja de Rio Novo, ela me lembra muito a nossa igreja aqui, pelo projeto, pelo formato. Sim, todas as igrejas antigas, elas são mais ou menos parecidas. Até a matriz de São João da Nepomuceno, com aquelas torres e tudo. Aí a gente, os descoberteiros, alguns deles, né,
acharam, não gostaram muito do que ficou. Há poucos dias o padre até falou se a gente gostaria de transformar a igreja, fazer ela ter aquele aspecto de igreja antiga, com torre e tudo, sabe? Ele aventou essa possibilidade. Não sei, depois, alguns dias para trás, esse padre. Nossa, eu acharia de extrema valia, né? Que daria para se aproximar do que era. Ele falou isso, ele falou isso na igreja. Eu não sei dessa possibilidade, como que a igreja se comportaria para construir, né? Trabalha isso aí, essa possibilidade, entendeu? Mas eu também gostaria. Acredito que a cidade abraçaria uma ideia, porque eu falo muito que a gente tem essa característica e teria que aproveitar mais a nossa história, que faz parte praticamente entrelaçada com a história do estado de Minas Gerais. Nós estamos 200 anos, o estado tem 300. Então, assim, acho que a gente tem que aproveitar essa questão histórica, né? Outra coisa que eu fico com curiosidade, dona Rita, é a questão... A gente não tem o costume de ver outras igrejas como a Santíssima Trindade. Pelo menos aqui na região, porque eu acho que a única que é a Santíssima Trindade é só de descoberto, né? Pois é, isso daí voltamos ao casal doador das terras, porque eles estipularam lá na escritura que seria para construir uma capela em honra à Santíssima Trindade. E assim foi feito, né? Ah, sim, Luiz Souza Lima e a Rosa Maria Jesus. Esses que são responsáveis pelo padroeiro da cidade, né? Sim, interessante. Eles deixaram, a senhora sabe se eles deixaram família aqui, descoberto, Luiz Souza Lima e a Dona Rosa? A Dona Rosa tinha, eu acho que agora morreram todos, mas tinha parentes no Pouso Alegre. Sim. Mas tem que buscar muito antigamente, né? Tem, eu acho que o historiador lá de São João, ele tem sobre a família, eu acho que ele tem sobre a família deles. Tem alguma coisa sobre a família deles. Sim. Tem, testamento. Olha, interessante. Ele descobriu isso numa cidade aqui, não sei qual cidade. Alguns anos atrás eu fiz uma pesquisa, eu encontrei algumas informações dele em Mar de Espanha, né? Mar de Espanha. Porque você sabe, descoberto já pertenceu a Mar de Espanha também, né? Também? Junto com São João do Bom Seno, Então Mar de Espanha chegou a ser uma cidade-sede, digamos assim. Eu sei que existia um pouco as cidades na região, Descoberto, então, Rio Novo. Os testamentos eram feitos lá, né? Os documentos, tudo eram feitos em Mariana, por isso que ele encontrou isso lá, né? Sim. Aí, dona Rita, nós temos um período que não se fala, que é após essa construção, até na Igreja do Rosário, a gente encontra alguns arquivos e histórias, mas até chegar em 1953, que foi a emancipação do município, a gente fica com a história perdida. E muita coisa aconteceu nesse período, né? Até que nós falamos até agora, foi até 1953. Sim. Né? Assim que nós falamos até agora. Mas é isso que eu estou te falando. O que eu colhi de histórias, quando escrevi a história ali da praça, também está num dos jornais do Compacto. A história da praça? Ela não fazia parte dessa doação do terreno, não? Ela surgiu depois ainda? Não, fazia, mas é porque no dia do município, né? Eles vão fazer a festa ali na praça e vão contar a história da praça, como que ela começou, porque o descoberto começou ali. O perímetro urbano, ali é o marco zero, né? Ali na praça, marco zero da origem de descoberto. Então, aí eu escrevi a história da praça ali, sabe? As casas que existiam, cinema, tudo que tinha ali. Aí, se você quiser ler, você pode procurar no jornal que saiu no dia do município, no último ano do Marcão,
saiu esse jornal com a história da praça. Da praça. Eu vou dar uma olhada depois. Dá uma olhadinha lá para você ver se, não, né? Seus pais são daqui? São sim, são sim. Então, eles devem lembrar da Praça Antiga. Sim. Tudo que foi ali, como que foi construído aquele jardim, essas coisas todas. Uhum. Pode ser interessante também. Muito interessante. Olha só. Sim. Você estava falando de projetos, de história, enfim, que a gente deve, né, pensar nas coisas que ficaram para trás e que podem auxiliar até no presente. Quer dizer, que quem não revive ou revisita o passado não tem condição nem de preparar o futuro, porque a gente aprende muito com os acertos e os erros, principalmente do passado, né? Para a gente viver. Então, aí que forma a história, né? Sim. Então, eu pensando nisso, eu poderia falar da ideia que eu tenho ainda de futuro. Sim, claro. Quando eu estava fazendo os projetos, quando eu trabalhava na prefeitura, eu fiz um projeto que chamava assim, Reinventando o Passado, ou Voltando ao Passado. Esse projeto, ele não continuou, porque num dos objetivos do projeto era a construção de um museu. Aí o que conseguimos até hoje foi a Casa de Cultura, né? Sim. Agora, para a Casa de Cultura, eu ainda penso em colocar lá, olha só que eu penso interessante, o mapa indicativo da Rota de Langsdorff. Outra coisa, que o desenho de Rugendas, que foi o pintor que fez retratou a zona do garimpo. Então, eu penso nisso, sabe? Que para a Casa de Cultura, eu ainda gostaria de ver isso lá, entendeu? Marcando a origem de descoberta. Do lado disso, a escritura oficial, a escritura original do terreno, sabe? Que a gente tem uma cópia. Sim. Não sei se vamos encontrar aquela escritura ali do lado. O Langsdorff representava a zona rural e a escritura seria a zona urbana. Aí que eu penso para a coisa. Ainda poderia ter lá na parede o samba enredo da escola de um carnaval, acho que é de 77, onde conta a história de nossa terra. Então, como cultura, né, a letra é a de Dona Minervina e a música de Erivelto Martins. Aquilo lá, bem decorado, né? Bem decorado, com as figuras. Ali fala no garimpo, fala em tudo, fala na capela. É mesmo? Eu não sabia desse samba, não? 1970? Isso. Então você pode vir aqui que eu vou te contar muita história, meu filho. Olha, eu acho que a gente podia fazer um programa somente da história. Sim. Somente da história. Não, mas é muita história. Você vem aqui e vai captar tudo o que te interessa. Eu te mostro tudo, se você quiser divulgar. Claro, claro. Vou marcar outra hora. Vamos. Então, isso para a Casa de Cultura que eu penso. Eu não sei quanto tempo ainda vou viver. E desse projeto, Reinventando o Passado, quem sabe eu ainda conseguiria dar prosseguimento ali e construir e chegar na construção do museu. Né? Um museu histórico, sabe? Onde Sim. colocaria os objetos, as coisas, tudo antiga, né? Que a gente viveu e tudo. Então, é muita coisa que a gente pensa na cabeça. Então, que local seria isso? Às vezes eu conversando com o Marcão, ele falou assim que tinha
na cabeça dele construir um complexo educacional no terreno que está ali. Sim. Aí desocuparia aquele prédio que é do Estado. Aquele prédio do Estado poderia abrigar a Casa de Cultura E o museu. O museu, né? Ia ser um local ali grande que poderia eventos culturais e tudo ali, né? Então, aí já estou pensando até no local que poderia... Aí dava prosseguimento ao meu projeto, né? E outra coisa muito importante que eu ainda queria ver é a restauração do coreto. Ele é a única peça desse século XIX que tem ali, porque a igreja já era, né? O nosso coreto, então, ele é da mesma forma desde o século XIX? Bom, aí que eu estou falando com você, na restauração, ele foi deturpado, então ele precisa ser restaurado para pegar as características antigas dele. Ele tinha a balaústre ali, né? Não sei como é que eles chamam, ali em volta, eles cobriram tudo de cimento, a cobertura não é aquela. Então, para ele ser tombado pelo patrimônio histórico, ele tem que ser restaurado. Isso eu não acho difícil. Não, né? Não, realmente não é não. Não acho difícil. Então, aí fazer a restauração do coreto e... que mais? Aí eles poderiam tombar assim um trecho ali que eles falam, né? Não sei como é que funciona as leis do patrimônio, mas ali poderia entrar a grutinha, né? A grutinha, o busto do primeiro prefeito e o coreto. Aquela região ali tombada para o patrimônio histórico. Aí passaria a responsabilidade. Aí nós íamos ter mesmo original, porque a gente tem fotos do coreto antigo, ali onde ia a banda de música, ficava ali em cima, aí tinha a festa do Beijo Maria, os leilões era assim embaixo, sabe? Tinha uma coberta onde faziam os leilões, a banda de música, quando saía uma prenda muito legal, aí a banda de música tocava, que era uma marchinha, sabe? Sim. Era uma festa. Foi o que eu vivi, né? Nossa, muito bacana. Então eu tinha uma vontade que aquilo voltasse, de eu ver aquilo ali. Mas esse eu não acho difícil, entendeu? Vai divulgando essa ideia, que às vezes a gente encontra, assim, pessoas, né? Que se tem a mesma ideia e consigo fazer. Ideia, porque depois que a Vivinha faleceu, assim, a gente fica assim meio perdido, às vezes, porque a gente ainda não encontrou, mas pessoas que desejam isso, que dão valor a essas coisas. Eu acredito que depois desse vídeo vão aparecer outras pessoas que pensam igual a gente para ajudar nessa construção, né? A gente precisa construir essa história de novamente. Não, ótimo, perfeitos. A senhora tem outro local que a senhora gostaria que fosse tombado como patrimônio? Fosse tombado? Bem, no momento eu não tenho. Aquela igreja do Rosário eu não sei, porque tem eu não sei se ela como é que funciona aquilo ali. Ela é patrimônio da igreja, não né? Permitiu, né, que ela fosse tombada. Sim. Mas aquilo é a única peça antiga. Agora, o que mais? De peças antigas se a gente não tem, né? Se a gente for pegar as outras igrejas... Mas se acabar com a igreja, né, a matriz já era, né? E se perder o coreto... Se perder o coreto, que já foi descaracterizado... É só recaracterizar ele, né? Deus, menino. Aquilo não é difícil. Tem que mandar fazer, né, os balaústres de novo. Sim. Arranjar as pinturas. Aquela coberta de cima, eu acho que não é aquela. Mas tem foto, né, para chamar um arquiteto e falar, eu quero igualzinho isso daqui e sai. Sim.
Não é obra grande. Não é. Sim. Agora, deixa eu só adiantar um pouquinho a história. Agora a gente vai começar. Eu queria falar com a senhora sobre 1953, que foi a emancipação do nosso município. E uma das coisas que me chamam a atenção é no sentido de existia na nossa população uma vontade de ser, digamos, livres. Sim, com certeza. E o meu tio Caboclo, né, que foi o primeiro prefeito, ele batalhou muito nisso e outras pessoas também. Também tem um artigo sobre isso no jornal do Patrimônio. Descobertense. No Descobertense. Dona Você Rita, pode pegar o Descobertense, você vai ler muita coisa que eu já você escreveu, né? escrevi também. Dona Rita, não vou tomar mais o tempo da senhora, acho que foi muito boa o bate-papo, né? E eu fiquei tomando o seu para contar a história. Não, mas vamos combinar para a gente poder gravar um episódio somente com esse período histórico de descoberta, que a gente consegue fazer uma linha cronológica, né? Pode. Eu vou agradecer a senhora. Mas você Sim. pode também pegar esses jornais e ir tirando dali, né? Sim, vamos combinar direitinho, que aí a gente consegue fazer um trabalho em conjunto, né, interessante, fazer esse registro. Acho que é importante para a nossa comunidade ter talvez um registro gravado assim. E outra coisa, se eu só dar outro ponto aqui, eu gostei da ideia de fazer um mapa com a rota do Lendisdorff. Sim, eu quero igual aquele que tem lá em São João, no museu, que põe a rede ferroviária lá, já viu? Sim. Um grandão. Aí põe. A gente tem. Eu comecei até a esboçar o mapa, assim, sabe? Peguei o mapa de Minas Gerais, porque tem todos os locais ali. Mas é muito bom, mas eu quero coisa boa mesmo, bem feitinha. Na rota do Lendisdorff, ele chega o bar, vê que está vazia, passa por Tocantins, aí em Tocantins ele cai em Rio Pomba. Dá para esse lugar, foi seguindo. Eu comprei os diários de Lendisdorff, sabe? Deixei até lá na Casa de Cultura, né? Deixei para eles. Porque eu queria ter certeza daquilo ali mesmo. A gente vai lendo e vai seguindo os locais que muitos continuam com o mesmo nome. Os locais, é mesmo? Olha, interessante. Muito interessante mesmo. Ele relata muitos lugares e com detalhes. Por exemplo, assim... o Pouso Alegre, ele fala que chegou na fazenda Pouso Alegre. O que nós sabemos? Pouso Alegre ali está perto da província, da Grama, lugar que... Então, foi muito importante esses diários de Lendisdorff, sabe? E realmente ele não fala nada de uma descoberta urbana. A senhora me chamou a atenção nessa conversa. Não tem. Por isso. O historiador lá de São João fala assim que, na realidade, parece que terá havido 2 descobertas. Um lá na zona rural e urbana. E urbana. Mas acho que não foram ao mesmo tempo. Esses problemas de datas é muito confuso, porque a escritura foi passada só em 1826, né? E o Lendisdorff esteve em 1824, mas para acabar o garimpo lá, a função do garimpo, num minuto, acabou o ouro, vai saindo todo mundo, não é mesmo? Sim. Aí é que surgiu eu acho que acabou de lá e começou o urbano. Um outro ponto que a senhora falou mais cedo também é sobre os irmãos, os primos, Capitão Basílio Ferreira Campos, né? O Tenente Furtadinho. É uma situação que... Então quer dizer que a nossa população ela foi criada de imigrantes. Seria isso mesmo? Sim. Também. Nossa, você está falando de tudo que eu já esqueci. A população de descoberta também eu coloquei. Os primeiros habitantes uma das edições lá do Descobertense, eu falei sobre os primeiros habitantes. Aí fala dos índios,
depois vieram os escravos trabalhar nas lavouras, né? E vai por aí afora. A princípio, falava-se que a Vivina sempre comentava comigo o seguinte: a princípio falavam que a população descoberta tinha vindo de São João para cá, do sul, mas não, a população veio do norte. Começa que os primeiros garimpeiros saíram de Mariana. Do norte. E vinham para cá, lá em cima. É direitinho aquilo ali. Ela sempre falava, a Vivina sempre falava, depois que ela descobriu essa escritura, ela falava assim, mas o descoberto já existia ao norte. Era muito inteligente, capacitada, sabe? E tinha muito amor a descoberto, principalmente, né? Ela já falava isso. Aí veio o Langsdorff, que eu acho que ela não pegou essa história do Langsdorff, né? Porque... Dona Rita, obrigado. Tá? Vou parar aqui a gravação. Deixa eu ver se você tá.